Imagine acordar uma manhã e descobrir que cada luta em sua vida, cada doença física, cada momento de confusão e dor vem de uma única verdade horrível, uma que nem sequer é culpa sua. Você percebe que suas mãos trêmulas, sua dificuldade para respirar, seus pensamentos nublados, todos remontam a decisões tomadas antes mesmo de você nascer. Seus pais, movidos por uma obsessão em manter as linhagens puras, condenaram você a uma vida de sofrimento. Você descobre que sua mãe é sua prima, seu pai é seu tio, sua avó também é sua tia-avó. A árvore genealógica não se ramifica, é uma videira retorcida, sufocando-se em suas próprias espirais. Você não é produto do amor, mas de um programa de reprodução calculado, projetado para preservar poder e riqueza, sem considerar o custo humano. Isso não é ficção, essa foi a realidade para inúmeras mulheres ao longo da história presas em uma teia de destino genético que elas nunca escolheram. Antes de mergulharmos nessas histórias esquecidas de sobrevivência e sofrimento, se você gosta de aprender sobre as verdades ocultas da história, considere curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E por favor, comente abaixo para me dizer de onde você está ouvindo. Acho incrível que estejamos explorando essas histórias antigas juntos, de diferentes partes do mundo, conectados através do tempo e do espaço, por nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. Para entender as histórias dessas mulheres, precisamos primeiro compreender a lógica distorcida que criou seu sofrimento. Por séculos, a realeza europeia acreditava que casar dentro de suas próprias linhagens preservaria seu direito divino de governar. Eles viam seu sangue azul como literalmente diferente do dos plebeus, mais puro, mais sagrado, abençoado pelo próprio Deus. A prática era tão comum que no século XVI, as famílias reais europeias eram essencialmente uma enorme rede interconectada de primos casando com primos tios, casando com sobrinhas e irmãos, gerando filhos que governariam impérios. O que eles não entendiam, o que não podiam entender, era que estavam criando um pesadelo genético que ecoaria por gerações. A família Habsburgo, da Áustria e da Espanha, aperfeiçoou essa arte de autodestruição. Seu lema familiar poderia muito bem ter sido "Deixe outros travarem guerras, tu, feliz Áustria, case". Mas seus casamentos não eram felizes. Eram desastres genéticos calculados que produziram algumas das figuras mais trágicas da história. Nossa primeira história nos leva a Viena, 1634, nos corredores sombrios do Palácio Hofburg. Uma criança nasce que nunca conhecerá um dia sem dor. Maria Ana da Áustria entra no mundo com a maldição dos Habsburgo, já escrita em seus genes, resultado de gerações de primos casando com primos de uma árvore genealógica tão emaranhada que parece um laço. Desde suas primeiras memórias, Maria Ana sabe que é diferente. Enquanto outras crianças correm e brincam, ela luta para andar. Sua coluna se curva de maneira não natural, forçando-a a uma postura encurvada que dificulta a respiração. Sua mandíbula protrui tão severamente que ela mal consegue comer alimentos sólidos. Os criados devem cortar sua carne em pedaços minúsculos e, mesmo assim, as refeições se tornam exaustivas com mastigação cuidadosa e deglutição cautelosa. Mas os sofrimentos físicos de Maria Ana empalidecem diante do tormento psicológico de entender por que ela sofre. Ela cresce cercada por retratos de seus ancestrais, e em cada rosto pintado, ela vê ecos de suas próprias deformidades. Aqui um tio, com a mesma mandíbula protrusa, ali uma avó com a mesma coluna curvada. Ela percebe com a clareza terrível que só vem com o sofrimento que não é única. É a mais recente vítima em uma longa linhagem de catástrofes genéticas.
Os médicos do palácio, com suas sangrias e orações, não oferecem alívio. Eles sussurram entre si sobre a maldição dos Habsburgo, mas nunca em sua presença. Para ela, falam de doenças misteriosas e da vontade de Deus, nunca admitindo a verdade que todos sabem, mas ninguém ousa falar. Seu sofrimento é o resultado direto da obsessão de seus pais e avós em manter a linhagem pura. Maria Ana passa seus dias em quartos escuros com cortinas fechadas para escondê-la do mundo e o mundo dela. Ela aprende a ler vorazmente, sua mente afiada, sendo uma das poucas partes de seu corpo que funciona corretamente. Nos livros, ela encontra mundos onde linhagens não importam, onde pessoas casam por amor, em vez de linhagem, onde crianças não nascem carregando os pecados de seus ancestrais em seus próprios ossos. Mas a realidade sempre interfere. Os médicos da corte a examinam regularmente, documentando suas deformidades com desapego clínico. Eles medem a curvatura de sua coluna, a protrusão de sua mandíbula, a fraqueza em seus membros. Ela se torna não uma pessoa, mas um estudo de caso, um exemplo vivo do que acontece quando a genética dá errado. A solidão é talvez pior que a dor. Pretendentes em potencial, todos eles, também seus primos recuam ao vê-la. Negociações de casamento começam e terminam rapidamente, assim que sua condição se torna conhecida. Ela permanece solteira, não por escolha, mas por circunstância. Mesmo em um mundo onde o casamento entre primos é normal, suas deformidades são graves demais para serem ignoradas. Maria Ana morre jovem aos 32 anos, seu corpo finalmente sucumbindo ao peso acumulado do dano genético. Seu atestado de óbito lista várias doenças, mas a verdadeira causa nunca é escrita. Ela morreu porque gerações de seus ancestrais escolheram poder em vez de humanidade, pureza em vez de compaixão. De Áustria, nossa história se move para a Espanha, para talvez a figura mais trágica desse tapete sombrio, Joana de Castela, conhecida na história como Joana a Louca. Nascida em 1479, filha de Isabel e Fernando, os reis católicos que expulsaram judeus e muçulmanos da Espanha e financiaram as viagens de Colombo, Joana parecia destinada à grandeza. Em vez disso, tornou-se uma advertência sobre o preço de manter linhagens puras. A loucura de Joana não era evidente na infância. Ela era inteligente, educada, fluente em várias línguas, mas as sementes de sua destruição já estavam plantadas em seus genes. Seus pais eram primos, parte da mesma rede interconectada de realeza europeia que vinha casando entre si por gerações. Os primeiros sinais apareceram após seu casamento com Filipe o Belo de Borgonha. A união foi arranjada para fortalecer alianças políticas, mas tornou-se um campo de batalha psicológico. Filipe era infiel, frio, manipulador. A resposta de Joana foi um amor intenso e obsessivo que outros interpretaram como loucura. Mas era realmente loucura, ou a resposta natural de uma mulher presa em uma situação impossível. Joana foi criada para acreditar que o casamento era seu chamado mais alto, que produzir herdeiros era seu dever sagrado. Quando esse casamento se tornou uma fonte de humilhação e dor constantes, sua mente se fragmentou sob a pressão. A verdadeira tragédia começou quando Filipe morreu repentinamente em 1506. O luto de Joana se transformou em algo mais sombrio, mais obsessivo. Ela se recusou a permitir seu enterro, viajando pela Espanha com seu caixão, abrindo-o regularmente para beijar seu cadáver em decomposição. A imagem é horripilante, mas fala de uma verdade mais profunda sobre sua condição. Ela havia sido tão isolada, tão privada de conexão humana genuína, que mesmo a morte não conseguiu quebrar seu apego pela única pessoa
que lhe mostrara a atenção por mais cruel que fosse. Seu pai, Fernando, e mais tarde seu filho Carlos V usaram sua suposta loucura como justificativa para mantê-la confinada por 46 anos. Joana viveu em reclusão no convento real de Santa Clara, em Tordesilhas. As condições eram deploráveis. Ela era mantida em quartos escuros e frios, com comida mínima, sem higiene básica. Suas criadas relatavam que ela passava semanas sem se lavar, que rasgava suas roupas em pedaços, que gritava por horas a fio. Mas aqui está a questão crucial. Joana era realmente louca? Ou foi levada à loucura por suas circunstâncias? Historiadores modernos acreditam cada vez mais que sua loucura era amplamente política, uma desculpa conveniente para remover uma rainha legítima do poder. Seu comportamento, embora extremo, pode ser entendido como a resposta natural de alguém sofrendo de depressão severa, ansiedade e estresse pós-traumático, exacerbados por décadas de isolamento e abuso. O componente genético não pode ser ignorado. A árvore genealógica de Joana mostra padrões claros de doenças mentais, depressão e ansiedade, condições que se tornaram mais comuns e graves com a endogamia. Sua trisavó teve episódios semelhantes. Sua filha, Catarina, mais tarde, mostraria sinais de depressão severa. O padrão era claro para quem quisesse ver. Joana morreu em 1555, ainda aprisionada, ainda oficialmente louca. Sua morte foi pouco notada. Ela havia sido apagada da memória pública, décadas antes descartada como uma louca inconveniente, em vez de reconhecida como vítima de um sistema que valorizava a conveniência política acima do bem-estar humano. Nossa próxima história se desenrola nos salões dourados da corte espanhola, onde uma garotinha chamada Margarida Teresa carrega o peso de um império em seu corpo frágil. Nascida em 1651, ela é filha de Filipe IV da Espanha e sua sobrinha Mariana da Áustria. Sim, sua sobrinha, porque, a essa altura, a família Habsburgo havia se tornado tão endogâmica que tios casavam rotineiramente com as filhas de seus irmãos, e ninguém via nada de incomum nisso. A infância de Margarida Teresa é documentada em detalhes esquisitos, através das pinturas de Diego Velázquez, pintor da corte dos reis espanhóis. Nessas obras-primas, vemos uma criança que deveria estar brincando com bonecas, mas em vez disso, está vestida com trajes elaborados da corte. Seu pequeno rosto já mostra os sinais reveladores do dano genético dos Habsburgo. Olhe de perto os retratos de Velázquez e você verá o que o artista era diplomático demais para enfatizar, mas honesto demais para esconder completamente. A mandíbula de Margarida Teresa protrui ligeiramente o suficiente para sugerir as deformidades severas que se tornariam mais pronunciadas com a idade. Seus olhos têm uma qualidade distante, quase vazia, que fala de atrasos no desenvolvimento. Sua postura, mesmo quando criança, sugere os problemas espinhais que atormentavam sua família. Mas o aspecto mais trágico da história de Margarida Teresa não é sua condição física, é sua completa falta de controle sobre sua própria vida. Desde o nascimento, todas as decisões sobre seu futuro são tomadas por homens que a veem não como uma pessoa, mas como uma ferramenta política. Ela é prometida em casamento a seu tio Leopoldo, primeiro imperador do Sacro Império Romano, quando ainda é uma criança. O noivado é celebrado por toda a Europa como um triunfo diplomático, sem que ninguém pare para considerar o que isso significa para a criança no centro disso tudo. Margarida Teresa cresce sabendo que seu único propósito é casar com seu tio e produzir herdeiros para continuar a linhagem dos Habsburgo. Ela recebe a melhor educação disponível para mulheres de sua época, aprende a falar várias línguas, a tocar instrumentos musicais, a dançar e pintar.
Mas todas essas conquistas são vistas apenas como maneiras de torná-la uma noiva mais atraente para seu tio marido. O casamento acontece em 1666, quando Margarida Teresa tem apenas 15 anos. Leopoldo tem 26 idade suficiente para ser seu pai e é literalmente o irmão de seu pai. A cerimônia é celebrada com festividades públicas elaboradas, mas, para Margarida Teresa, representa o fim de qualquer infância que ela ainda tivesse. A realidade física de seu casamento é algo que os registros da corte sugerem, mas nunca descrevem explicitamente. Margarida Teresa é esperada para produzir filhos imediatamente, apesar de sua pouca idade e saúde frágil. A pressão é imensa. A continuação da dinastia dos Habsburgo depende de sua capacidade de dar à luz herdeiros saudáveis. Ela engravida várias vezes, mas os resultados são trágicos. Sua primeira filha vive apenas alguns meses. Sua segunda gravidez termina em aborto espontâneo. Quando ela finalmente dá à luz um filho que sobrevive à infância, o alívio na corte é palpável até que se torna claro que a criança herdou todo o espectro de problemas genéticos dos Habsburgo. Margarida Teresa fica mais fraca a cada gravidez. A combinação de problemas de saúde relacionados à endogamia e à tensão física do parto constante cobra um preço severo em seu corpo. Ela sofre do que médicos modernos reconheceriam como anemia severa, problemas respiratórios e possivelmente epilepsia. Os médicos da corte documentam seu declínio com precisão clínica, notam sua crescente dificuldade com a fala, suas convulsões frequentes, sua incapacidade de manter alimentos no estômago. Mas nunca conectam esses sintomas à causa óbvia, o dano genético causado por gerações de endogamia. Margarida Teresa morre em 1683, apenas 6 anos após seu casamento aos 21 anos. Os registros oficiais listam a causa da morte como febre, mas a realidade é que seu corpo simplesmente desistiu sob o peso acumulado de defeitos genéticos e trauma físico. Sua morte é lamentada em todo o império, mas não pelos motivos certos. Cortesãos e diplomatas lamentam a perda de uma potencial fonte de herdeiros, não a tragédia de uma jovem mulher cuja vida foi sacrificada para preservar uma linhagem que já estava envenenada além da redenção. Nossa jornada agora nos leva à reluzente corte de Versalhes, onde, por trás das cerimônias elaboradas e da arquitetura magnífica, uma princesa espanhola chamada Ana da Áustria luta com os custos ocultos de sua herança Habsburgo. Nascida em 1601, ela é filha de Filipe III da Espanha e Margarida da Áustria, mais uma união tio-sobrinha, considerada não apenas normal, mas desejável entre a realeza europeia. A infância de Ana, em Madrid, segue o padrão familiar das consequências da endogamia real. Ela se desenvolve lentamente como criança, mostrando as dificuldades características de aprendizado que atormentaram muitos descendentes dos Habsburgo. Sua mandíbula protrui visivelmente, dificultando a fala e tornando a alimentação trabalhosa. Mas talvez, mais tragicamente, ela exibe sinais do que a medicina moderna reconheceria como ansiedade severa e depressão, condições que tornam sua vida diária uma luta constante. Em 1615, aos 14 anos, Ana é casada com Luís XIII da França como parte de um arranjo diplomático complexo. O casamento pretende selar a paz entre Espanha e França, duas potências que estavam em guerra por décadas. Ninguém considera o impacto psicológico sobre a própria Ana. Ela é arrancada de tudo que lhe é familiar e lançada em uma corte estrangeira onde se espera que ela se adapte imediatamente a novos costumes, uma nova língua e um novo papel como rainha. A corte francesa, inicialmente, a recebe com celebrações elaboradas, mas a realidade de sua situação
rapidamente se torna aparente. Luís XIII é um marido frio e distante que mostra pouco interesse em sua jovem esposa. Ele lida com seus próprios problemas psicológicos. Historiadores modernos acreditam que ele sofria de depressão severa e, possivelmente, homossexualidade, em uma era em que tais sentimentos não podiam ser reconhecidos, muito menos expressos. Ana se vê presa entre duas expectativas impossíveis. Como rainha da França, espera-se que ela produza herdeiros masculinos para assegurar a sucessão. Mas como Habsburgo, ela carrega defeitos genéticos que tornam a gravidez saudável extremamente difícil. Suas primeiras gestações terminam em abortos espontâneos ou mortes infantis, cada perda aumentando sua depressão e ansiedade. Os médicos da corte, seguindo o entendimento médico de sua época, culpam Ana por esses fracassos. Eles a submetem a tratamentos cada vez mais dolorosos e humilhantes. Sangrias, purgações, restrições, dietéticas bizarras. Eles examinam suas áreas íntimas regularmente, procurando sinais do que chamam de defeitos em sua natureza feminina. Ninguém considera que o problema pode estar na herança genética que ela recebeu de gerações de casamentos entre primos. O isolamento de Ana se aprofunda à medida que os anos passam. Sem um herdeiro sobrevivente, ela se torna alvo de fofocas na corte e intrigas políticas. Nobres sussurram que ela é amaldiçoada, que Deus desaprova o casamento espanhol, que a França precisa de uma nova rainha. A pressão se torna tão intensa que Ana começa a mostrar sinais do que a medicina moderna reconheceria como agorafobia severa. Ela passa a temer aparecer em público, ficando dias seguidos, escondida em seus aposentos privados. Sua relação com Luís XIII se deteriora ainda mais à medida que ambos os parceiros se culpam pela ausência de filhos. Eles começam a viver vidas essencialmente separadas, reunindo-se apenas quando o protocolo da corte exige. Ana se volta para a religião em busca de conforto, passando horas em oração e desenvolvendo uma devoção quase obsessiva por rituais católicos. O milagre, quando finalmente acontece, parece quase bom demais para ser verdade. Após 23 anos de casamento, Ana dá à luz um filho saudável, o futuro Luís XIV, o Rei Sol. O nascimento é celebrado em toda a França como um sinal de favor divino, mas, para Ana, representa tanto um triunfo quanto um renovado terror. Ela sabe que seu principal valor reside em sua capacidade de produzir herdeiros e agora enfrenta a pressão de repetir esse sucesso. Um segundo filho, Filipe, nasce 2 anos depois, assegurando a sucessão e finalmente dando a Ana algum alívio da pressão constante. Mas o impacto físico e emocional de seus anos de sofrimento não pode ser desfeito. Ana permanece uma mulher profundamente ansiosa e deprimida que encontra pouco prazer mesmo em seu eventual sucesso como mãe. Seus últimos anos são marcados por crescentes problemas físicos, problemas digestivos, dificuldades respiratórias e o que os médicos da corte descrevem como ataques de melancolia, que a deixam acamada por dias. Análises modernas de seus sintomas sugerem que ela sofria de transtornos de ansiedade e depressão que corriam nas linhagens dos Habsburgo, condições exacerbadas pelo trauma de suas experiências de casamento precoce. Ana morre em 1666, tendo sobrevivido a seu marido e visto seu filho estabelecido como um dos monarcas mais poderosos da Europa. Mas seu legado não é o sucesso político que os livros de história celebram. É o custo humano de um sistema que tratava as mulheres como gado reprodutor e ignorava as consequências genéticas dos casamentos dinásticos. Enquanto Maria Antonieta é lembrada principalmente por seu papel na Revolução Francesa, sua história também está profundamente conectada à tradição de endogamia
dos Habsburgo e suas consequências. Nascida em 1755, ela era filha da imperatriz Maria Teresa da Áustria e de Francisco I, imperador do Sacro Império Romano, um casamento que, embora não tão próximo quanto algumas uniões dos Habsburgo, ainda carregava o legado genético de séculos de casamentos entre primos. Maria Antonieta chegou à França em 1770 como uma noiva de 14 anos, carregando não apenas as esperanças da aliança austro-francesa, mas também o fardo oculto da herança genética dos Habsburgo. Seus famosos retratos, pintados por artistas como Elisabeth Vigée-Lebrun, mostram uma mulher bela, mas também revelam sinais sutis dos traços familiares, o lábio inferior ligeiramente protruído, a mandíbula característica dos Habsburgo, que se tornava mais pronunciada a cada geração de endogamia. Mas os verdadeiros problemas de Maria Antonieta não eram imediatamente visíveis. Como muitos descendentes dos Habsburgo, ela sofria do que os médicos da corte descreviam como dificuldades femininas, problemas menstruais severos, abortos espontâneos frequentes e o que a medicina moderna reconheceria como desequilíbrios hormonais provavelmente causados por fatores genéticos. Seu casamento com o futuro Louis Désir foi problemático desde o início, mas não da maneira que os fofoqueiros presumiam. Ambos os jovens lidavam com suas próprias heranças genéticas. Luís XVI mostrava sinais de atrasos no desenvolvimento e desconforto social que dificultavam a intimidade, enquanto Maria Antonieta lutava contra a ansiedade e a depressão que haviam atormentado as mulheres dos Habsburgo por gerações. A pressão para produzir um herdeiro era imensa. Por 7 anos, o casamento permaneceu não consumado, levando a rumores cruéis sobre ambos os parceiros. Os médicos da corte examinavam Maria Antonieta regularmente, procurando razões físicas para a falha do casal em conceber. O que não entendiam era que ambos lidavam com problemas psicológicos e possivelmente físicos decorrentes de sua herança endogâmica. Quando Maria Antonieta finalmente engravidou, suas dificuldades continuaram. Sua primeira gravidez foi marcada por náuseas severas, ataques de ansiedade e o que médicos modernos reconheceriam como depressão pré-natal. Sua filha Maria Teresa nasceu saudável, mas as gestações subsequentes foram marcadas por abortos espontâneos e mortes infantis que tiveram um impacto psicológico severo. O aspecto mais trágico da história de Maria Antonieta é como sua herança genética se cruzou com a catástrofe política da Revolução Francesa. Sua ansiedade e depressão, possivelmente exacerbadas por problemas hormonais relacionados à endogamia, dificultavam sua navegação pela complexa situação política que se desenvolvia ao seu redor. Sua tendência a decisões impulsivas e explosões emocionais, traços que poderiam ter sido manejáveis em um ambiente político estável, tornaram-se falhas fatais à medida que a França descia a Revolução. Observadores da corte notaram seu comportamento cada vez mais errático à medida que a situação política piorava. Ela oscilava entre períodos de atividade maníaca e depressão profunda, incapaz de manter o julgamento político consistente que a crise exigia. Historiadores modernos debatem se essas oscilações de humor eram puramente circunstanciais ou se refletiam condições psiquiátricas subjacentes comuns nas linhagens dos Habsburgo. A famosa frase "que comam brioches", que ela provavelmente nunca disse, reflete a forma como seus inimigos usaram o que poderiam ter sido sintomas de problemas de saúde mental genéticos para pintá-la como insensível e desconectada. Sua verdadeira tragédia não era insensibilidade, mas o oposto. Ela estava sobrecarregada pelo sofrimento ao seu redor e carecia das ferramentas psicológicas para lidar efetivamente.
Durante sua prisão e julgamento, Maria Antonieta mostrou uma coragem notável, mas também sinais dos episódios dissociativos que afetaram outras mulheres dos Habsburgo sob estresse extremo. Guardas notaram seus períodos de aparente confusão, sua dificuldade em se concentrar em perguntas durante os interrogatórios e sua tendência a se retrair quando confrontada com pressão avassaladora. Sua execução em 1793 encerrou não apenas uma vida, mas uma linhagem genética que moldou a história europeia por séculos. Em seus momentos finais, ela teria mostrado a dignidade que sempre foi sua melhor característica, mas também a resignação de alguém que nunca entendeu completamente por que sua vida foi tão difícil. Para entender verdadeiramente a extensão da tragédia genética dos Habsburgo, devemos examinar não apenas mulheres individuais, mas gerações inteiras destruídas pela prática da endogamia. As infantas espanholas do final do século XVII e início do XVIII representam talvez o exemplo mais concentrado de catástrofe genética na história real europeia. Essas eram as filhas e netas de Carlos II da Espanha, ele próprio tão endogâmico que seu coeficiente genético, uma medida de quão próximos eram seus pais, era mais alto do que o de filhos nascidos de pares de irmãos. Carlos II era impotente epiléptico e possivelmente intelectualmente deficiente, o resultado final de 16 gerações de endogamia dos Habsburgo. Mas suas irmãs e primas, as infantas, sofreram talvez ainda mais do que ele, porque delas se esperava que casassem e produzissem filhos. Suas histórias parecem estudos de caso médicos sobre as consequências do isolamento genético. Maria Margarida, nascida em 1651, exibia atrasos graves no desenvolvimento desde a infância. Registros da corte descrevem uma criança que não falava claramente até os 7 anos, que tinha dificuldade para andar e que mostrava sinais do que a medicina moderna reconheceria como transtornos do espectro autista. No entanto, ela ainda era considerada casável por causa de seu sangue real. Sua irmã Maria Teresa apresentava sintomas diferentes, mas igualmente trágicos. Ela sofria do que os médicos da corte chamavam de doença da queda, quase certamente epilepsia, e tinha problemas respiratórios tão graves que mal conseguia subir escadas. Sua mandíbula era tão deformada que ela só conseguia comer alimentos líquidos e sua coluna era curvada a tal grau que precisava de suporte para se sentar ereta. Essas mulheres cresceram no Alcázar de Madrid, um palácio que se tornara mais hospital do que residência real. Equipes de médicos, cirurgiões e padres atendiam a várias crianças reais, todas sofrendo de diferentes manifestações da mesma catástrofe genética. Os registros do palácio desse período parecem um livro-texto médico sobre as consequências da endogamia, epilepsia, atrasos no desenvolvimento, deformidades físicas, falhas no sistema imunológico e transtornos psiquiátricos. No entanto, mesmo em seu sofrimento, esperava-se que essas mulheres cumprissem sua principal função real: produzir herdeiros. Negociações de casamento continuavam apesar de sua óbvia inaptidão para a gravidez. As cortes europeias recebiam relatórios médicos detalhados sobre suas condições, não por preocupação com seu bem-estar, mas para avaliar seu valor potencial como reprodutoras. Maria Margarida acabou casando com seu primo Leopoldo I, imperador do Sacro Império Romano, o mesmo homem que anteriormente fora casado com Margarida Teresa. O casamento foi um desastre desde o início. Os atrasos no desenvolvimento de Maria Margarida tornavam impossível para ela entender seus deveres maritais, enquanto seus problemas físicos dificultavam a consumação. A tortura psicológica desses arranjos não pode ser exagerada. Essas mulheres cresceram
sabendo que seu único valor residia em sua capacidade de produzir filhos, mas sua herança genética tornava a gravidez saudável quase impossível. Elas viviam com o medo constante da gravidez, sabendo que cada concepção arriscava não apenas suas próprias vidas, mas provavelmente produziria crianças ainda mais danificadas do que elas mesmas. Registros da corte desse período revelam o custo humano em detalhes devastadores. Cartas entre mulheres reais descrevem abortos espontâneos, mortes infantis e o medo constante que acompanhava cada gravidez. Elas escrevem sobre crianças nascidas tão deformadas que não conseguiam sobreviver fora do útero, sobre bebês que viviam apenas dias ou semanas antes de sucumbirem a defeitos genéticos. O impacto psicológico era devastador. Muitas dessas mulheres desenvolveram o que a psiquiatria moderna reconheceria como transtornos de ansiedade, severos depressão e estresse pós-traumático. Elas se tornaram reclusas com medo de aparecer em público, envergonhadas de sua aparência e de seus fracassos como esposas e mães. Talvez o mais trágico seja que muitas vezes se culpavam por sua incapacidade de produzir herdeiros saudáveis. A ciência genética que explicaria sua condição só seria desenvolvida séculos depois. Então, elas interpretavam suas lutas como falhas pessoais ou punição divina. Essa autoculpa adicionava outra camada de sofrimento a vidas já sobrecarregadas por dor física e emocional. Para entender completamente as histórias dessas mulheres, devemos examinar a ciência genética que explica seu sofrimento. Quando indivíduos próximos geneticamente se reproduzem, seus filhos têm uma chance maior de herdar 2 cópias de genes recessivos prejudiciais. Em uma população geneticamente diversa e saudável, esses genes prejudiciais geralmente são mascarados por cópias normais herdadas de pais não relacionados. Mas quando primos casam com primos geração após geração, como os Habsburgo fizeram por séculos, os genes prejudiciais se acumulam e se intensificam. Cada geração se torna mais propensa a expressar transtornos genéticos que normalmente permaneceriam escondidos. Esse processo, chamado depressão por endogamia, afeta não apenas traços físicos, mas também a saúde mental, a função imunológica e a fertilidade. A mandíbula dos Habsburgo, tecnicamente chamada prognatismo mandibular, é um dos exemplos mais visíveis desse acúmulo genético. Esse traço se tornava mais pronunciado a cada geração de endogamia, eventualmente se tornando tão severo que alguns descendentes dos Habsburgo não conseguiam fechar a boca adequadamente ou mastigar alimentos sólidos. Mas as deformidades visíveis eram apenas a ponta do iceberg. Análises genéticas modernas sugerem que os descendentes dos Habsburgo também sofriam de taxas aumentadas de epilepsia, deficiências intelectuais, transtornos de ansiedade, depressão e deficiências no sistema imunológico. Muitas das doenças misteriosas que atormentavam as mulheres reais eram provavelmente transtornos autoimunes causados por danos genéticos. Os problemas de fertilidade que afetavam tantas mulheres dos Habsburgo também podem ser explicados pela genética. A endogamia aumenta a probabilidade de incompatibilidades genéticas que tornam a concepção difícil e a gravidez perigosa. As altas taxas de aborto espontâneo e mortalidade infantil nas linhagens dos Habsburgo não se deviam apenas à ignorância médica. Eram o resultado inevitável do dano genético acumulado ao longo de gerações. Talvez o mais trágico seja que os problemas psicológicos que afetaram mulheres como Joana de Castela e Maria Antonieta podem ser entendidos como predisposições genéticas para doenças mentais desencadeadas por estresse ambiental. Essas mulheres não eram inerentemente loucas,
Elas eram geneticamente vulneráveis à ansiedade e depressão, condições que eram então exacerbadas pelas pressões impossíveis de suas posições reais. O que torna essas histórias ainda mais trágicas é como o sistema se perpetuava, apesar das evidências óbvias de seus efeitos prejudiciais. As cortes reais tinham registros extensos documentando os problemas de saúde que atormentavam as linhagens endogâmicas, mas continuavam arranjando casamentos entre primos por vantagens políticas. Médicos da corte escreviam relatórios detalhados sobre os problemas de saúde física e mental que afetavam as crianças reais, mas esses relatórios eram tratados como curiosidades médicas, em vez de alertas sobre danos genéticos. A conexão entre endogamia e problemas de saúde era óbvia para quem quisesse ver, mas considerações políticas e econômicas sempre tinham precedência sobre o bem-estar humano. A Igreja Católica, que poderia ter intervindo ao recusar sancionar casamentos tão próximos em vez disso, fornecia dispensas que tornavam até as uniões geneticamente mais perigosas legalmente e religiosamente aceitáveis. A posição da Igreja era que as linhagens reais eram divinamente ordenadas e preservar sua pureza era mais importante do que prevenir o sofrimento humano. Mesmo as próprias mulheres afetadas às vezes perpetuavam o sistema, tendo sido criadas para acreditar que seu sangue real as tornava superiores aos plebeus. Algumas buscavam ativamente casamentos com seus próprios parentes para preservar o que viam como sua herança genética. Elas não entendiam que estavam participando de sua própria destruição genética. O aspecto mais comovente dessa perpetuação é como cada geração de mulheres esperava que seus filhos fossem diferentes, que de alguma forma seus descendentes escapassem da maldição genética que atormentava suas famílias por séculos. Elas enfrentavam gravidez após gravidez, aborto após aborto, esperando contra todas as probabilidades que o próximo filho fosse saudável. O experimento genético dos Habsburgo finalmente chegou ao fim, com Carlos II da Espanha, cuja morte em 1700, sem herdeiros, desencadeou a Guerra da Sucessão Espanhola. Carlos II era tão geneticamente danificado que era impotente e possivelmente intelectualmente deficiente, o ponto final trágico de séculos de endogamia. Sua morte marcou não apenas o fim da linhagem dos Habsburgo espanhóis, mas o início de um lento reconhecimento de que a endogamia real era insustentável. Embora casamentos entre primos continuassem entre a realeza europeia, eles se tornaram menos comuns e menos próximos à medida que as cortes começavam a entender os riscos genéticos envolvidos. As mulheres cujas histórias exploramos foram vítimas de um sistema que valorizava a conveniência política acima do bem-estar humano, pureza genética acima da saúde genética. Elas sofreram e morreram, não por falhas pessoais ou desagrado divino, mas porque seus ancestrais fizeram escolhas que priorizavam vantagens políticas de curto prazo sobre consequências genéticas de longo prazo. Seu legado não é apenas o registro histórico de seu sofrimento, mas o entendimento científico que cresceu a partir do estudo de sua condição. A genética moderna deve muito ao trágico experimento dos Habsburgo com a endogamia. Sua dor contribuiu para nosso entendimento de como os genes funcionam e por que a diversidade genética é essencial para a saúde humana. Embora a endogamia real, nesse grau, seja em grande parte coisa do passado, as forças que criaram essas tragédias ainda existem em diferentes formas. Comunidades isoladas ao redor do mundo ainda praticam o casamento entre primos, muitas vezes com consequências genéticas semelhantes. A tensão fundamental entre preservar tradições culturais e proteger a saúde genética continua a se manifestar em vários contextos. De forma mais ampla, essas histórias nos lembram dos perigos de tratar pessoas como meios para um fim,
em vez de indivíduos merecedores de dignidade e escolha. As mulheres dos Habsburgo foram reduzidas à sua função reprodutiva, valorizadas apenas por sua capacidade de produzir herdeiros masculinos e preservar linhagens. Suas necessidades, desejos e bem-estar individuais eram secundários às considerações políticas. Essa desumanização não é exclusiva das cortes reais do passado. Ao longo da história, e até hoje, as mulheres foram reduzidas à sua capacidade reprodutiva, seu valor medido por sua habilidade de produzir filhos para o benefício de outros. A tragédia dos Habsburgo é um exemplo extremo de um padrão que continua em várias formas ao redor do mundo. Ao chegarmos ao fim dessas histórias trágicas, devemos enfrentar uma verdade desconfortável. O sofrimento dessas mulheres serviu-lhe a um propósito, embora não o que seus algozes pretendiam. Sua dor documentada em registros da corte e textos médicos forneceu evidências cruciais para o desenvolvimento da genética moderna. O experimento genético dos Habsburgo, horrível como foi para aqueles que o vivenciaram, deu à ciência dados inestimáveis sobre as consequências da endogamia. O entendimento moderno de genes recessivos, diversidade genética e padrões de doenças hereditárias desenvolveu-se, em parte, a partir do estudo dos resultados trágicos dos casamentos entre primos reais. Isso não justifica seu sofrimento ou diminui o horror de suas experiências, mas significa que sua dor não foi totalmente sem sentido. O conhecimento obtido a partir do estudo de sua condição ajudou a prevenir tragédias semelhantes e contribuiu para nosso entendimento da genética humana. As mulheres que discutimos, Maria Ana da Áustria, Joana de Castela, Margarida, Teresa da Espanha, Ana da Áustria, Maria Antonieta e as infantas espanholas esquecidas foram pessoas reais que viveram vidas reais cheias de sofrimento real. Elas não eram apenas notas de rodapé, históricas ou estudos de casos genéticos. Eram filhas, esposas, mães e seres humanos que mereciam algo melhor do que o destino que a genética e a política conspiraram para lhes dar. Suas histórias servem como um lembrete da importância de colocar o bem-estar humano acima da conveniência política, de reconhecer a dignidade individual de cada pessoa, independentemente de seu status social, e de entender que até as instituições mais poderosas podem perpetuar um sofrimento tremendo quando perdem de vista os valores humanos básicos. Volte comigo agora àquele momento de terrível realização que imaginamos no início acordar para descobrir que toda a sua vida foi moldada por decisões tomadas antes de seu nascimento por ancestrais que valorizavam a pureza da linhagem acima do bem-estar humano. Para as mulheres cujas histórias exploramos, isso não era imaginação, mas a realidade diária. Elas viviam com o conhecimento de que sua dor física, sua angústia mental, seus fracassos reprodutivos e seu isolamento social provinham da mesma fonte, uma herança genética envenenada por gerações de endogamia. Elas carregavam não apenas seu próprio sofrimento, mas o peso acumulado de séculos de decisões ruins tomadas por pessoas que deveriam saber melhor. No entanto, em sua dor, encontramos algo profundo sobre a resiliência humana. Apesar de suas circunstâncias, muitas dessas mulheres encontraram maneiras de afirmar sua humanidade. Maria Ana tornou-se uma erudita, encontrando liberdade intelectual em um corpo que a aprisionava. Joana manteve seu amor feroz, mesmo na loucura. Margarida Teresa suportou seu sofrimento com dignidade. Ana encontrou consolo na fé. Maria Antonieta enfrentou a morte com coragem. Suas histórias nos lembram que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o espírito humano pode encontrar maneiras de afirmar seu valor. Elas também nos lembram de nossa responsabilidade de aprender com seu sofrimento
para garantir que nossa busca por objetivos políticos, econômicos ou sociais nunca mais exija a destruição sistemática de seres humanos. A maldição de manter as linhagens puras finalmente terminou, pelo menos em suas formas mais extremas. Mas a memória dessas mulheres e de seu sofrimento vive um testemunho do preço de valorizar a ideologia acima da humanidade, a tradição acima da compaixão e o poder acima do amor. No final, seu legado é tanto trágico quanto redentor. Trágico porque seu sofrimento era evitável. Redentor porque suas histórias ajudaram a garantir que tal destruição genética sistemática nunca mais seja perseguida em nome da pureza real. Elas pagaram o preço máximo para que pudéssemos aprender uma lição que seus ancestrais se recusaram a ver, que o valor humano não pode ser medido pela linhagem e que a verdadeira nobreza não está na pureza genética, mas na coragem de reconhecer nossa humanidade comum. Suas vozes silenciadas pela morte e pelo tempo ainda ecoam pela história com uma mensagem simples e profunda. Lembrem-se de nós não por nossos títulos reais ou nossa importância política, mas como seres humanos que mereciam algo melhor do que o destino que a genética e a política conspiraram para nos dar. Lembrem-se de nós e aprendam com nosso sofrimento para que outros possam ser poupados da maldição de manter as linhagens puras.